dar a sensação de que um objeto está se transformando em outro não é uma coisa tão difícil assim. Bom, talvez não seja também tão fácil, mas nesse tutorial eu vou te mostrar como usar o cinema 4D para fazer essa animação de transição entre objetos 3D. Bem simples, vai. É hora de fazer a transição entre esse começo de vídeo e o tutorial. Nossa, meu Deus do céu, quem escreveu esse texto aqui? Pelo amor de Deus, quem da equipe aprovou esse texto horrível? Antes da gente começar, deixa eu te explicar uma estrutura que a gente vai fazer, tá? Essa animação que a gente vai fazer, a gente não vai fazer direto no objeto. A gente vai fazer onde então, professor? Você tá louco? Não, calma, a gente vai fazer no objeto, mas não por ele. A gente vai criar um outro objeto que vai animar pra gente e aí a gente substitui esse objeto pelo que a gente quiser, ou seja, a liberdade é máxima. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar criando um objeto que a gente vai usar ele como base. Depois a gente substitui. Então aqui do lado direito eu vou clicar nesse botão onde a gente vai criar um cubo, que é o objeto mais básico aqui, eu acho, dentro do cinema 4D ou qualquer outro objeto 3D. E aí eu vou clicar aqui nesse botão para criar um nulo. O nulo vai ser o que a gente vai animar e automaticamente por animar o nulo, o cubo vai ser animado também. Mas relaxa. Respira fundo, eu sei que é aquela coisa que você vai dizer, nossa, isso aqui parece meio maluco, mas tudo vai fazer sentido no final da história. Arrasta o cubo para dentro do nulo e agora quando você mover o nulo, ó, automaticamente o que vai se movimentar no caso é o cubo. O que acontece é que o nulo, por padrão, ele é um pontinho minúsculo que não dá nem para enxergar. Ó. Se a gente clicar aqui nesse botãozinho e esconder o cubo ó, e se aproximar aqui, não dá para ver o nulo, o nulo é praticamente nada, ele é muito pequeno. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar o nulo selecionado, vem aqui embaixo no painel de Attributes, vai na aba de Object e aqui eu tenho Shape, que é qual o formato que eu quero que o nulo tenha. O padrão é esse dot, que nada mais é do que um ponto. E aí não dá para ver nada, né? Então aqui depende muito do que você quer fazer. Ué, depende muito do que eu quero fazer? Como assim? Por exemplo, se você não quiser que o nulo apareça visualmente para você, deixa dot mesmo. Mas como a gente precisa dele para ficar um pouco mais fácil, eu vou colocar a opção de Circle. E aí nós temos o Radius, que é o tamanho do círculo que simboliza o nulo. Aqui, o ideal, ó, é você clicar e segurar e arrastar aqui nesse valor até você começar a perceber o círculo. Então aqui mesmo que você gire, ó, o nulo é sempre o círculo, ou seja, vindo com a ferramenta de seleção e clicando sobre esse círculo, quem fica selecionado é o nulo. E aí automaticamente o que tiver dentro do nulo vai ser modificado também. Agora o que a gente vai começar é fazer a animação. Mas antes de fazer a animação, aqui embaixo nós temos a nossa timeline. Falei chique agora, hein? Timeline, tipo com sotaque americano. E aqui ó, eu vou clicar aqui nesse 3 segundos e vou colocar 2. Eu não quero uma animação muito longa, né? Embora 2 segundos e 3 segundos, os dois sejam muito curtos. Mas a gente vai fazer ali em torno de 2 segundos. Agora, mudando de assunto, se tudo isso que eu estou falando para você está passando assim por um ouvido, entrando pelo outro, você não está entendendo nada, falando, meu Deus, professor, tudo isso é confuso demais. O que acontece é que talvez você não tenha o conhecimento mais básico sobre o cinema 4D. Então o que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no cinema 4D, porque lá tem as coisas mais básicas, né? Como se movimentar no ambiente, se aproximar e várias outras coisas que eu não vou ficar explicando aqui para a gente não ficar perdendo tempo, já que isso já foi explicado antes. Então assiste lá, depois você continua comigo. Se você também não quiser, não tem problema. Vamos continuar assim mesmo. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir selecionar o nulo. Quando eu faço isso, eu vou vir no painel de Attributes e eu vou na aba de coordenadas. Aqui você tem vários controladores para as posições do nulo, tanto na horizontal, quanto na vertical, quanto na profundidade e outras coisas como, por exemplo, rotação, ó, esse RH que você pode rotacionar nesse sentido, o RP em outro sentido e assim por diante. A gente vai no RP. Então o que você faz? Vem aqui embaixo, nesse carinha, ó, que é a agulha na timeline, clique, arrasta e coloca tudo para sua esquerda, para ficar exatamente no tempo 0. Aí você clica aqui, ó, neste losango, que na verdade esse símbolo é como se fosse um quadrado meio tombado, né? E aí a gente chama ele de losango. Então clica no losango desse RP. E aí o que você faz? A gente vai se mover aqui um pouquinho para frente, para o tempo 15 mais ou menos. Mas como é que eu sei o tempo que a gente tá, professor? É só você olhar do lado da agulha, ó. Então tem a agulha que é o quadradinho, o número do lado
lado, que é o número que tem essa mesma cor, é o tempo que a gente tá, que é o tempo 15, que corresponde ao tempo meio segundo, mais ou menos. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo, então, é isso. São várias maneiras de você entender aqui a linguagem. Pode ser pelos frames ou pelo tempo, mas eu vou pelos frames. 15 frames, no caso, não 15 segundos. Eu posso ter falado segundos antes, por favor, ignore a minha burrice. Então fica no tempo 15 e eu vou mudar o valor de RP. O que acontece é que no método convencional do cinema 4D, você teria que mudar o valor e depois você clica de novo nesse botão para confirmar essa modificação. Só que para a gente evitar essa perda de tempo desnecessária, você vai clicar nesse botão. Esse botão é a função de auto-keying. Ah, professor, mas auto-keying? O que é auto-keying? É a opção de você, quando fizer uma modificação em alguma propriedade que você já criou um keyframe, por exemplo, o RP, que a gente criou aqui no tempo zero, qualquer modificação que você faça no valor, ele automaticamente vai manter essas opções. Então aqui, ó, nesse RP a gente vai fazer o seguinte, vai ficar mais fácil ainda. Ao invés de criar no tempo 15, a gente vai criar um no tempo zero. Você coloca a sua agulha mais ou menos no tempo 50 aqui no final, ó, e muda o valor de RP para 450. Então isso vai fazer, ó, com que ele dê um giro total e mais um pouquinho para se manter ali de frente, ó. Então essa é a animação que a gente tem, ó. É um giro total e mais um pouquinho. Agora, eu queria que essa movimentação de rotação aqui fosse bem rápida no começo do caminho. Então, o que a gente vai fazer? No começo do caminho, não. No meio do caminho. Então, o começo mais devagar, o final mais devagar e o meio assim, ó, acelerado. Para fazer isso, é muito fácil. Vem aqui em cima, ó, em Window, e você clica em Timeline F-Curve. Aqui o que acontece? Aqui é uma telinha onde a gente pode controlar as curvas de velocidade. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui do lado esquerdo, clicar nesse mais do nulo até aparecer a propriedade de rotação P. Você clica nela, vai aparecer os controladores. Então, esses quadradinhos... Peraí, deixa eu fazer de um jeito mais fácil, vai. Esses quadradinhos, agora sim, são os momentos dos keyframes que a gente tem, que correspondem a alguns valores. Por exemplo, esse está aqui embaixo, porque ele está no valor 0, e esse aqui está aqui em cima, porque ele está no valor 450. Mas a grande jogada aqui não é esses quadradinhos, e sim esta curva. Ué, mas o que tem de mais nessa curva? Então, aqui você pode fazer o seguinte, ó, se você clicar e segurar aqui numa área vazia, você pode selecionar os dois keyframes, e aí segurando a tecla Ctrl, você clica aqui, ó, ou nesse triângulo de baixo, ou no de cima, para acentuar essa curva no meio. Ó. Então, quanto mais reta essa curva, mais rápida vai ser essa movimentação. Olha só que louco isso, ó. Tá vendo? Ela acelera muito no meio do caminho. Ó. É mais ou menos isso que a gente quer, ó. Para acelerar bastante, né? Acelerar é uma palavra muito difícil de dizer, eu acabei de perceber isso. Uma vez que a gente animou a rotação, vamos animar a posição. Agora, talvez você pense, mas foi tão fácil animar a rotação, a posição também deve ser muito fácil. Então, é um pouquinho mais complicado. Mas calma, não coloca na sua cabeça que é difícil, tá? É só um pouquinho mais complicado. Então, vamos nessa. Eu vou selecionar o nulo, eu vou arrastar a minha agulha aqui, ó, até o tempo 0, e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Então, seleciona o nulo, vem aqui no painel de coordenadas e no tempo 0, cria um keyframe de PY, que é a propriedade que controla se o cubo sobe ou desce. Então, aqui no tempo 0, ó, cria aqui com o valor de 0, vai no tempo 15, agora sim o tempo 15, né? Eu tinha me confundido antes. Vai no tempo 15 e muda o valor aqui de PY para 50. Então, o cubinho vai subir um pouco mais. No tempo 30, eu vou fazer ele descer. Então, aqui, ao invés de colocar esse valor ali de 0, eu vou colocar o valor menos 100, ó. Então, o cubo está ali, ele sobe um pouco, desce, e aqui no tempo 50 eu vou voltar o valor para 0 de novo. Então, vamos entender a diferença, hein? No tempo 0, a propriedade está com o valor 0. No tempo 15, a gente colocou o valor 50, então ele sobe. No tempo 30, a gente colocou menos 100, então ele desce. E no tempo 50, a gente colocou 0, então ele volta exatamente para a mesma posição, ó. Subiu, desceu e subiu de novo. Agora, é claro que você deve ter percebido, olhado isso. Falei, professor, mas não dá para mexer naquelas curvas também para ficar mais legal? Claro que dá. Você vai lá em cima em Window, depois você vai na opção de Timeline, F-Curve. E aí é a mesma coisa de antes, ó. Se tiver escondidinho, clica aqui. Escondidinho é uma palavra tão estranha, né? Me lembra aquela comida lá. Tem uma comida que chama, né? Escondidinho. Ai, é muito boa. Então, quando você abre aqui, tem aquelas propriedades. Dessa vez a gente não vai em rotação. Quase falei tudo errado, né? A gente vai em posição. Aí o que acontece? Se você clicar aqui do lado, ó, você pode pressionar a tecla H para expandir. Por exemplo, se estiver muito pequeno assim, ó, pressiona H
e ele expande na tela. Agora, para você se controlar aqui, você pode segurar a tecla Alt e clicar com o botão da direita, ó, puxando para a esquerda ou para a direita, ou para baixo ou para cima, para controlar um pouco melhor na tela. Geralmente eu não gosto de deixar muito pequeno assim, porque a gente não tem nenhum controle. Então eu pressiono o H e só diminuo um pouquinho aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor na tela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar no primeiro quadradinho, segurar a tecla Ctrl e mover o triangulinho, ó, tudo para a esquerda. Aí eu vou selecionar esses outros 3 quadradinhos, que na verdade é o segundo, terceiro e quarto, e aí eu vou clicar em qualquer um dos triângulos, tanto faz, segurando o Ctrl, ó, até acentuar mais ou menos o meio do caminho que é aqui, ó. Não se esqueça, quanto mais reto, mais rápido a movimentação. Então nós temos isso, ó. Ele vai não só subir, ó, mas ele vai fazer o movimento de subida um pouco devagar, acelera a descida no meio do caminho, para um pouquinho devagar e depois sobe e no final vai um pouco mais lento, ó. Então isso aqui facilita a movimentação. Por quê? Porque essa animação que a gente vai fazer, o que na verdade acontece, é só uma mudança de objeto no meio do movimento mais rápido, que a gente vai fazer agora. Então, se de repente passou pela sua cabeça alguma dúvida, falou, professor, isso aqui realmente é meio complicado, não estou entendendo nada. Então, por favor, não desista, vem comigo aqui que você vai entender o processo. Antes de mais nada, eu só vou desativar essa opção de Auto Keying, porque eu não preciso mais dela, e eu vou abrir um objeto que a gente já modelou aqui no canal, certo? Então, para isso, ó, vai lá em cima File, depois eu vou aqui em Open Project, e aí você pode ir lá num arquivo que a gente já modelou, que é o arquivo do Game Boy. Então aqui, ó, eu tenho um tutorial, que foi o tutorial 59, se não me engano. Dentro dele eu tenho o arquivo gameboy.c4d. Isso aqui não está disponível para você nesse tutorial, mas antes que você diga, nossa, professor, você é um incompetente. Não, calma, eu já expliquei como é que você faz esse Game Boy. Se você quiser fazer aqui, para depois usar neste outro tutorial, é só clicar do lado direito no card. E aí você pode modelar junto comigo, salva ele e depois você faz esse processo que eu estou mostrando. Mas aqui, basicamente, ó, é só você clicar 2 vezes sobre ele, abrir o Game Boy que a gente já fez. Aqui tem exatamente a mesma estrutura que a gente usou no tutorial, que foi criando um nulo, ó, e esse nulo armazena todo o Game Boy. E aqui é muito fácil. Você vai selecionar o Game Boy, pressionar Ctrl C para copiar, e aí você vai voltar lá no outro arquivo. Como é que volta no outro arquivo? Tem 2 opções. Ou você vai aqui, ó, pressiona o Windows, e aqui embaixo tem os arquivos que a gente estava. Esse aqui no caso é o Untitled, que é o outro que a gente está. Ou se você quiser navegar entre os arquivos, é só pressionar a tecla V. Aí você vem aqui, ó, em Projects e aí clica sobre o outro arquivo. Então pressionou V, aparece esse painel suspenso, você pode ir em Project e clica aqui, ó, no arquivinho que a gente estava. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pressionar Ctrl V para colar o Game Boy aqui. O problema é que o cubo está atrapalhando um pouco porque ele só serviu como referência para saber a animação que a gente está fazendo. Então você pode clicar aqui do ladinho, ó, para esconder o cubo e a gente não consegue, né? Tô falando tudo errado, volta. E a gente consegue visualizar o Game Boy. Então tá bonitinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a minha agulha no tempo 0, isso é muito importante, tá? Não deixe em qualquer momento aqui, deixa no tempo 0. E aí você pode fazer com que o Game Boy, ó, fique dentro do nulo. Então clica no Game Boy, arrasta em cima do nulo. O que acontece agora, ó? Se você for ver a animação, exatamente o que tinha de animação no cubo está sendo animado o nosso Game Boy. Claro que a posição final aqui tá meio estranho, né? Tá parecendo um sanduíche largado no meio da mesa, mas calma, a gente resolve isso aqui depois. O importante é, ainda no tempo 0, com o Game Boy selecionado, você pode vir com a ferramenta de escala e talvez clicar aqui do lado de fora, ó, e segurar, só para aumentar um pouquinho o tamanho, para ficar mais próximo, no caso, né, desse círculo que a gente tem aqui do lado. Se você quiser, se você não quiser, professor, você não manda em mim, eu não quero fazer isso. Não tem problema, não precisa fazer isso se você não quiser. Aí o que eu vou fazer agora é pegar um outro arquivo também. Então para isso de novo, eu vou em File, depois eu vou em Open Project e tem um outro aqui que eu tenho que é o Nintendo Switch. Que basicamente é isso aqui, ó. Foi uma modelagem que, na verdade, eu não fiz no canal ainda. Falei, professor, você não modelou isso aqui, cara? Poxa, que sacanagem. Não, calma. Eu modelei só pra mim, mas eu não fiz um tutorial explicando como modelar isso aqui. Então, se você quiser, você pode usar qualquer outro objeto que você tiver aí, ou qualquer outro objeto que a gente já modelou aqui no canal do YouTube. Então, tem um monte de tutoriais. É só você buscar um deles aí, modela e depois você faz esse processo aqui junto comigo. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou selecionar o switch, que eu acho que é assim que escreve. Pressiona Ctrl C, volta para o outro arquivo que a gente estava e dá um Ctrl V.
Aqui é diferente, ao invés de deixar a agulha no tempo 0, eu vou deixar a agulha no tempo final e aí eu vou arrastar esse switch para dentro do nulo. E a mesma coisa, seleciona ele e com a ferramenta de escala, a gente pode diminuir um pouquinho, ó, só para eles ficarem em tamanhos equivalentes. O que vai ter aqui é a mesma animação para os dois, mas se liga nessa diferença. No tempo 0, a gente tem o Game Boy bonitinho aparecendo para a gente. Já no tempo final aparece o Nintendo Switch do jeito que a gente quer. Então tá certo, o importante é a gente colocar aqui eles dentro do nulo no momento correto da timeline. Se você colocasse o segundo objeto no tempo inicial, não daria certo. E se você colocasse o primeiro objeto, que foi o Game Boy, no tempo final, também não daria certo. Então aqui ó, já tá legal, a animação está rolando para os dois. Agora o que a gente precisa fazer é esconder esses infelizes no momento certo. Então, por exemplo, no início não pode aparecer o Switch e no final não pode aparecer o Game Boy. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou de novo lá em cima, na opção de Window, depois Timeline F-Curve, e eu preciso achar o momento exato de maior velocidade, que é aqui, ó, quando a linha está quase reta. Então eu vou arrastar essa agulha até mais ou menos esse momento aqui, e se você olhar na timeline, a gente está no tempo 22. Ó. Então o tempo 22 é o momento de maior velocidade de tudo. Então o que a gente faz? Vai deixar esse momento como referência. Se você quiser, aqui nesse painel ó, de Timeline F-Curve, colocando um pouco mais para o lado, você pode clicar nesse botão. Esse botão cria um marcador. O que diabos é um marcador? Um marcador nada mais é do que uma função que marca esse momento para que ele seja referência para alguma coisa. Então a gente sabe que esse marcador simboliza o momento de maior velocidade, que é o tempo 22. Ó. Aqui fica um risquinho também. Então isso aqui facilita o processo. Eu vou fechar esse painel, porque ele só serviu para a gente ter como referência. E agora você faz o seguinte, ó. Seleciona aqui o Game Boy, clica sobre ele com o botão da direita, vem aqui na opção ó, de Render Tags, e aí você clica numa opção que se chama aqui, ó, Display. Quase que a captura de tela não pega, então clica em Display. Ó. O que o Display faz? Você pode descer no painel de Attributes, vir na aba de Tag e ativar a opção aqui ó, de Use do lado de Visibility. Quando você faz isso, ó, Visibility, se você colocar em 0, ele esconde o objeto. Se você colocar 1, ele mostra o objeto. Então, basicamente, a partir do 1 até 100%, sempre o objeto aparece. Então, o que a gente faz? Ó, fica no tempo 22. E aí eu vou criar um keyframe de visibilidade aqui, ó, do jeito que está. Então, deixa 100%, clica aqui. Ó. Então, criei um keyframe. Eu vou avançar por tempo 23, ou seja, um quadro para frente, e eu vou mudar o valor de visibilidade para 0 e clicar aqui nesse botãozinho para marcar essa opção. Aqui eu estou clicando de novo porque eu não estou com esse botão de Auto Keying ativado, mas se ele tivesse ativado, quando eu mudasse para 0, ele automaticamente criaria um keyframe. Então, olha só. O Game Boy aparece no começo, no 22, né, ele ainda está lá, no 23 ele some. E aí aparece só o último objeto que a gente tem, que é o Nintendo Switch. Agora nós temos que fazer o inverso. Então vem aqui, clica sobre o Switch com o botão da direita, vai em Render Tags e coloca Display. Aqui é a mesma coisa, ativa o Use do Visibility. E dessa vez, ó, eu vou deixar no tempo 22. E no tempo 22, eu vou mudar o valor de visibility para 0 e clica aqui ó, no losango para criar um keyframe. Muda para o tempo 23 e muda o valor de visibility para 100 e ativa aqui para criar um keyframe. Ó. Então nós temos isso. A animação dos objetos. E a ideia aqui, na verdade, se você for ver, é uma coisa bem básica, né? É só a mudança de um objeto para o outro pela tag do display. É o display que faz isso, né? Ele desliga a visualização de um e ativa a visualização de outro. Mas quando você faz isso colocando uma animaçãozinha no meio, aí você cria uma dinâmica muito mais interessante. Para alterar aqui também o final, ó, você poderia deixar no tempo inicial, selecionar o Game Boy e usando a ferramenta de rotação, que é esta aqui, você pode clicar nessas linhas, talvez na linha azul, ó, deixando um pouquinho de lado, ou meio que assim, para a gente conseguir enxergar ele por um ângulo diferente. E arrastando para o tempo final, no caso, você pode selecionar o switch e mudar talvez também a posição dele para uma coisa meio diferente assim. A gente consegue enxergar em ângulos diferentes. Ó. Então gira o Game Boy e automaticamente ele se transforma no Nintendo Switch. Tá aí a nossa animação. Agora, você não pode limitar os seus conhecimentos a apenas isso. Tem muito mais coisas para você aprender. Por exemplo, esse background animado que a gente tem aí, que na verdade não é um bem background, né? É mais uma animação no estilo do PlayStation 5, que eram aquelas bolas se mexendo com uma certa luz entre elas. É uma parada maluca demais. Então, se você quiser ver como fazer isso, clica do lado direito no card e assiste esse tutorial, porque eu acho que você vai curtir. Afinal de contas, se você gostou desse de animação, esse outro pode ser que você goste também. Você estava indo embora, não é isso? Eu sei que você estava indo embora, viu? Mas calma, ainda bem que você ainda está por aqui, porque tem uma coisa muito legal que eu quero te dizer.
O meu curso online de cinema 4D já tá na descrição do vídeo aí embaixo, só esperando o seu clique, é claro. É hora de aprender tudo que você precisa para desenvolver os seus projetos no cinema 4D, mesmo que você conheça um pouco sobre ele e queira mergulhar em mais conhecimentos, mas também é um curso para você que está começando do zero. A hora de aprender o cinema 4D é agora. Não se preocupe, porque no curso você vai aprender todos os assuntos essenciais, começando por tipos de modelagem, deformadores, fields, materiais, texturas, MoGraph, dinâmica e muitos outros assuntos que têm o objetivo de te ensinar todas as etapas que envolvem o 3D, modelagem, iluminação, animação, materiais e texturas e, por fim, a renderização. Esse curso aqui é completíssimo. E ainda, para aprimorar os seus conhecimentos, se liga nesse projeto aí, ó, que a gente vai fazer do começo até o final, exatamente para descomplicar o 3D da sua mente e você entender onde tudo começa e onde tudo termina. A verdade é que o link desse curso tá te esperando na descrição do vídeo. É hora de começar a sua jornada de aprendizado no cinema 4D. Tô te esperando lá, hein? E se você tá querendo mais alguns tutoriais, não fecha esse vídeo aqui não. Bom, na verdade você até poderia fechar o vídeo, mas antes de fechar o vídeo, clica aqui do lado em algum desses vídeos. A sua chance é essa, hein? Porque eu vou embora. Até mais.